Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos residentes do Hospital Oftalmológico de Anápolis. Ao som de Dance of the Clairvoyance, a nova música do Pearl Jam. Vamos começar mais um estudo dentro do módulo Anatomia, Embriologia e Fisiologia das estruturas da superfície ocular. E hoje vamos tratar da anatomia, histologia e fisiologia da conjuntiva. Lembrando sempre a necessidade da colocação dos fones de ouvido para melhor aproveitamento do áudio. Então vamos lá. Bem, amigos, a conjuntiva é uma membrana mucosa, translúcida, que recobre posteriormente as pálpebras e anteriormente uma grande porção da superfície ocular. Ela se estende do limbo córneo-escleral até a junção mucocutânea nas pálpebras. Dividindo-a em grosso modo, podemos ter duas grandes regiões. A primeira região seria a conjuntiva palpebral, que vai da margem mucocutânea até o fórnix, o fundo de saco, e a parte bulbar, que vai do fundo de saco até o limbo. A parte palpebral da conjuntiva é subdividida em três regiões. A primeira delas, a região marginal, sobre o tarso, a região tarsal e a região orbital. A região bulbar é dividida em região escleral e região limbar. Além dessas regiões, nós temos o fórnix, que é a transição entre a região palpebral da conjuntiva e a região bulbar deste tecido. Percebemos aqui na nossa representação esquemática esta redundância, este saco conjuntival, no caso superior, mas que também está presente nas regiões temporais e inferiores, que levam a uma redundância deste tecido, duas conjuntivas sobrepostas umas às outras. Isso permite um movimento independente dos olhos em relação à pálpebra. Bom, então vamos falar da anatomia de cada uma das regiões da conjuntiva. Começando com a região palpebral, e dentre a região palpebral nós temos a porção marginal. A porção marginal da conjuntiva palpebral estende-se da margem palpebral, onde nós temos as aberturas das glândulas tarsais, até o sulco subtarsal, que representa, no caso da pálpebra superior, a borda inferior do tarso, caracterizado por um sulco raso, situado a 2 milímetros da margem palpebral. Do ponto de vista anatômico e até histológico, nós temos nessa junção mucocutânea uma
transição abrupta do epitélio estratificado não queratinizado, que é o epitélio característico da conjuntiva, para uma parte queratinizada, que já representa a parte externa da pálpebra e também a epiderme, né? É muito importante também percebermos que sobrejacente, por sobre a junção mucocutânea, existe uma faixa hidrofóbica de lipídios secretados pelas glândulas de meibômio, que separam a porção queratinizada anterior seca da pálpebra de sua parte posterior úmida e não queratinizada. No que se refere agora à anatomia da porção tarsal da conjuntiva palpebral, nós temos ali, nesta região que recobre o tarso, tanto superiormente quanto inferiormente, uma conjuntiva fina, transparente e muito vascularizada. Transparente ao ponto de, através da conjuntiva tarsal, percebermos as glândulas de meibômios, que são essas faixas lobuladas amareladas, separada por arcadas vasculares, correndo perpendicularmente para a margem palpebral. Aqui nós temos uma meibografia em que nós temos a percepção dessas glândulas mais nítidas, né? E essas glândulas, elas estão dispostas perpendicularmente à margem palpebral e são vistas a olho nu devido ao fato da conjuntiva ser transparente. Do ponto de vista da anatomia, mas também da histologia da conjuntiva tarsal, nós percebemos uma conjuntiva firmemente aderida ao tarso, para apresentar a essa região uma superfície lisa na interface com a superfície corneana. Então, esta firmeza, essa aderência extrema e firme da conjuntiva ao tarso proporciona esta superfície lisa. E essa aderência é tão firme, é tão compacta, é tão densa, que não existe um espaço subconjuntival dissociável nessa região. Aqui, pessoal, nós temos um corte histológico do tarso. Então, nós percebemos o epitélio conjuntival com uma lâmina própria, com uma substância própria, discreta e arraigada às estruturas tarsais. Então, percebemos aqui a firmeza dessa aderência. Na conjuntiva palpebral, acima ou mesmo dentro do tarso, ou seja, então, na conjuntiva tarsal, nós encontramos algumas glândulas lacrimais acessórias, como no caso aqui representada, e é a glândula presente no tarso palpebral e acima dele, na região logo acima dele, na conjuntiva tarsal, as glândulas de Wolfram,
ou Wolfram, não sei como é que se pronuncia isso daí. Então, isso aqui, nós temos um corte histológico de um tarso palpebral com as glândulas lacrimais acessórias e uma conjuntiva tarsal extremamente aderida. Dentro da conjuntiva palpebral, da borda superior do tarso até o fórnice conjuntival, nós temos esse espaço aqui em que nós encontramos a conjuntiva palpebral orbital, que é pobremente aderida ao músculo de Miller, que é o músculo que não está representado aqui de forma adequada, que é o músculo tarsal superior. A presença tanto dessa conjuntiva orbital quanto da conjuntiva escleral, como nós já comentamos lá atrás, levam à redundância conjuntival, ou seja, tecidos iguais repetidos numa mesma região. E esta redundância leva à formação de um saco conjuntival. Esse saco conjuntival e essa redundância, repetindo, permite uma movimentação independente dos olhos em relação à pálpebra e também isso também é facilitado por essa frouxidão que se dá de ancoragem do tecido conjuntival orbital em relação, no caso, ao músculo de Miller e o próprio tecido conjuntivo escleral, que nós vamos falar um pouco mais lá na frente em relação à sua esclera. Então, essa frouxidão e essa redundância favorecem a movimentação ocular independente da movimentação da pálpebra. Né? Então, se isso não acontecesse, quando a gente, por exemplo, olhasse para cima, correria o risco, né, da gente ter uma retração palpebral aqui, muito intensa, até uma abertura dos olhos. Né? E isso não acontece de forma tão pronunciada. Né? E o mesmo poderia acontecer se a gente, por exemplo, olhasse para baixo. Então, se não houvesse essa redundância, nós poderíamos ter um completo fechar das pálpebras. Correto? Bom, no que se refere a essa questão do saco conjuntival, alguns autores consideram que o fórnice conjuntival é esta região da redundância conjuntival, composto assim. Então, o fórnice seria composto assim da conjuntiva orbital e da conjuntiva escleral, que é a conjuntiva bulbar. Entretanto, outros autores já caracterizam o fórnice somente a transição entre a conjuntiva palpebral, que no caso é orbital, e a conjuntiva bulbar, que é escleral. Já que conceitualmente o termo fórnice é sinônimo de fundo de saco. Entretanto, apesar dessas discussões de conceitos, o que temos, meus amigos, é que a conjuntiva ela se reflete para formar um saco de conjuntiva em 3 porções, com 3 fórnices. Então, nós temos o fórnice, vamos chamar esse saco conjuntival de fórnice, aqui na nossa apresentação singela. Então, essa redundância conjuntival, esse saco conjuntival, ele se forma em 3 porções
da anatomia ocular. Ele se forma na região superior, na região temporal e na região inferior. Então, nós temos fórnices verdadeiros: superior, lateral e inferior. Na porção medial, nasal, medial da superfície ocular, a conjuntiva se reúne em pregas extensíveis, como a carúncula e a própria principalmente a prega semilunar. Bom, mas como seria então essa estrutura, esse saco, essa redundância conjuntival? Como é que nós encontramos aí, do ponto de vista histológico, também histológico e anatômico, este saco conjuntival? Sabemos então que os fórnices conjuntivais verdadeiros são três: o fórnice superior, o fórnice inferior e o fórnice lateral. No que se refere a algumas características, nós temos que o fórnice superior ele é amplo e mantido aberto e mantido com a sua conformação em saco, graças a discretas fibras da superfície profunda do músculo levantador da pálpebra, que se inserem no ápice ou no fundo do saco do fórnice superior. Estas fibras impedem que a conjuntiva do fórnice superior caia, bloqueando a visão, principalmente durante o olhar para cima. Então, mesmo olhando, o olho fazendo a sua elevação, nós temos, juntamente dessa elevação, uma discreta retração desse fórnice, impedindo então que haja essa sobreposição de conjuntiva sobre o eixo visual. O mesmo acontece com o fórnice temporal. A conjuntiva temporal ela é fixada por discretas fibras do tendão do reto lateral, que contribui para a retração do fundo de saco na abdução do olhar. Então, isso é uma característica interessante anatômica dos fórnices superiores e inferiores. Outra característica interessante anatômica dessa região, desse saco conjuntival, é que, no caso principalmente do fórnice superior, nós temos a entrada, os ductos das glândulas, da glândula lacrimal principal, eles se abrem na parte lateral do fórnice superior. As glândulas de Krause, que são glândulas lacrimais acessórias, também estão localizadas na conjuntiva fornicial. Então, no fórnice, na transição entre a conjuntiva palpebral e a conjuntiva bulbar, nós temos as glândulas de Krause. Então, já que nós estamos falando de glândulas produtoras da parte aquosa da lágrima, é importante nós compreendermos aqui, fazermos uma breve introdução acerca de quais seriam as glândulas que participam da formação da lágrima, já que todas elas estão em relação com a conjuntiva, certo? Então, a lágrima ela é composta por três
estruturas, né? 3 substâncias, né? Uma substância gordurosa, uma substância aquosa e uma substância mucinosa, né? Uma substância de mucina, por mucina. Então, a porção gordurosa da lágrima ela é formada principalmente, quase exclusivamente, né, pelas glândulas de meibômios, cujo ducto de secreção está situado na borda mucocutânea, né? Então, o que caracterizaria essa transição mucocutânea? Nós temos a glândula lacrimal principal, que é responsável pela produção reativa, né, reflexa da porção aquosa da lágrima, e nós temos as glândulas lacrimais acessórias responsáveis pela produção aquosa basal da lágrima, e todas elas em relação íntima com a conjuntiva. As glândulas de Wolfram ou Wolfram, que nós já comentamos, que são glândulas presentes dentro do tarso ou logo acima dele, então que tem a sua que desembocam ali na região da conjuntiva tarsal, e as glândulas de Krause, que desembocam no fórnice conjuntival. Do ponto de vista da produção da mucina, nós temos duas glândulas acessórias, que são as glândulas, dois tipos de glândulas acessórias, que produzem uma quantidade pequena da mucina necessária para a produção da lágrima, que são as glândulas de Mans e as glândulas de Henle. As de Henle, elas estão caracterizadas, inclusive elas fazem parte da histologia da conjuntiva tarsal, né, que são os corpúsculos de Henle. Na verdade, são pseudoglândulas, né? E nós temos as glândulas de Mans já desembocando no saco conjuntival, no caso aqui superior, e também no inferior, já glândulas cuja que se desembocam, né, que tem os seus ductos, os seus microductos na região da conjuntiva escleral. E a parte maior, né, da produção de mucina da lágrima é produzida pelas células caliciforme, que nós vamos estudar um pouquinho mais lá na frente, que estão distribuídas quase que em toda a superfície conjuntival. E aqui, a grosso modo, nós temos esse slide aqui, é muito interessante a gente parar um pouquinho nele, em casa, dar um pause aí, para a gente estudar aqui como é que a lágrima ela é produzida. Então nós temos aqui olha que interessante, as glândulas lacrimais, a glândula lacrimal principal com seus ductos na região temporal do fórnice superior. Nós temos a glândula de Krause, que ela está também na região do fórnix conjuntival, as glândulas de Wolfram, já na região tarsal da conjuntiva, glândula de Meibômios na porção anterior, na transição mucocutânea, e células caliciformes ou goblet cells em toda a extensão da conjuntiva. Essas são as principais glândulas para a formação da lágrima. Bom, então nós comentamos um pouquinho sobre os fórnices, lembrando, né, que o fórnice superior, isso diverge um pouco nas literaturas, no que se refere ao tamanho dos fórnices, mas na pesquisa que nós fizemos aqui, a maioria das referências consideram o fórnice superior como um fórnice com maior quantidade de conjuntiva refletida, depois o inferior e depois o temporal. Dependendo da referência, isso pode estar um pouquinho diferente, considerando o fórnice temporal
maior, inclusive, do que o fórnice superior. Mas nós comentamos também que, além dessas reflexões, né, desses sacos conjuntivais, nós temos na sua região mediana, na região medial, a não formação desses sacos, né? É claro que na região, dependendo da posição do olhar, principalmente quando nós temos uma adução do olhar, ou seja, quando o olho ele se desvia para o lado do nariz, nós temos uma falsa produção, né? O aparecimento, isso, agora achei o termo aqui, o aparecimento de um fórnice falso, porque ele é transitório. Então há, quando nós temos a adução, um excesso de conjuntiva na região nasal, e daí a formação de um falso saco ou de um fórnice falso, né, pela dobra, né, pela reflexão de um tecido conjuntival sobre os outros. Mas o que nós encontraríamos então na região medial da conjuntiva, né? Nós temos duas estruturas. Nós temos a prega semilunar e a carúncula. A prega semilunar, meus amigos, que é caracterizado aqui, ó, por essa faixa livre, situada de 3 a 6 milímetros lateral à carúncula. É uma prega semilunar vertical, né, que é caracterizada, na verdade, por uma dobra da conjuntiva. Na prega semilunar, nós temos um epitélio formado de mais ou menos por 10 camadas, 8 a 10 camadas, rico em células caliciformes, que são as células responsáveis pela produção da mucina da lágrima. Além dessas células caliciformes do próprio epitélio conjuntival, nós temos também células de Langerhans, melanócitos dendríticos e, na sua substância própria ou no estroma, né, conjuntival, nós temos uma substância própria altamente vascularizada que pode conter, além do tecido conectivo ali, nós podemos encontrar também músculo não estriado, nervos simpáticos, cartilagem e tecido gorduroso. Agora, já medialmente, mais para a direção do nariz, nós temos também essa diferenciação, essa especialização aqui do tecido conjuntivo, que é a carúncula, que mede de 4 a 5 milímetros horizontalmente, de 3 a 4 milímetros verticalmente, está localizada medialmente na fissura, né, intrapalpebral, e medialmente a prega semilunar. Esta carúncula, ela está presa ao músculo reto medial e se move juntamente com a prega semilunar durante o movimento do globo. Então, se nós temos uma contração do músculo reto medial e se esse músculo está aderido à carúncula, há uma retração aqui dessa estrutura, né? A carúncula é composta de unidades de pelo, né, pilosebáceas, glândulas lacrimais acessórias, tecido fibro-gorduroso, fibras musculares lisas e algumas glândulas écrinas. Além, é claro, de epitélio escamoso estratificado não queratinizado, que é o epitélio padrão e comum da
da conjuntiva, né? Então o epitélio conjuntival ele é escamoso, estratificado, não queratinizado. Então vou dar uma pausa aqui. Na próximo vídeo nós vamos comentar sobre a anatomia da conjuntiva bulbar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Acho que o negócio se perdeu aqui.